É isso, chegamos nesse momento, são 3 da tarde, está começando mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e nos próximos minutos você vai acompanhar um convidado, uma convidada super especial para falar de arte, de educação, de cultura, para falar de palavras, de frases, de textos. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 FM, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você vai acompanhar essa e outras entrevistas da galera que passa por aqui semanalmente, todo sábado, para trazer um pouquinho mais de conhecimento para mim e, claro, para você que está acompanhando o programa, seja pela internet ou seja pelas ondas do rádio. O entrevistado de hoje é um professor da área de ciências humanas. Ele está passando calor lá em Araraquara e gentilmente vem conversar com a gente aqui na nossa bancada virtual. Eu estou falando do professor Diego Alexis da Silva. Diego, seja bem-vindo à bancada virtual do programa Subtexto. Obrigado pelo convite, Glauco. É um prazer estar aqui debatendo, discutir com você esses próximos 30 minutos, né, um pouco mais. É uma honra estar no Subtexto, a gente já conversou em outro programa, e eu gosto muito do nome do seu programa, que é bem peculiar, né? Subtexto, num mundo hoje onde o implícito praticamente as pessoas não conseguem mais entender, as entrelinhas, um mundo muito fragmentado, a notícia é fragmentada, enfim, a informação ela é fragmentada, então eu acho que as novas gerações têm muita dificuldade de entender aquilo que é implícito, né? Tudo é muito explícito em tudo, enfim, da literatura, do sexo e tudo. E eu acho que é legal, né? O subtexto, aquilo que é entrelinha. Então espero que seja um bom bate-papo para mim, para você e para todos os ouvintes aí. Ô, Diego, você sabe que uma das coisas mais difíceis quando eu comecei com o programa foi trazer um nome para ele, né? E, de fato, o Subtexto foi um nome que veio a partir de uma teoria literária do Ernest Hemingway, que falava que o texto é um iceberg, né? E que a camada mais simples, a camada de cima, né, a ponta do iceberg, é aquilo que a gente enxerga a partir da superfície, mas que é preciso você mergulhar, como você falou, né, buscar outras camadas, né, enxergar outros caminhos para você conseguir retirar do texto tudo aquilo que ele tem. No bom texto, obviamente. Aí veio o nome Subtexto. Ô, Diego, você é nascido em Araraquara, cara? Não, Glauco, eu sou de Barrinha e vim para Araraquara para estudar, depois trabalhar, mas eu sou de uma pequena cidade dormitória que fica ali entre Jabuticabal, Sertãozinho, Ribeirão Preto, Guariba, que é o epicentro sucroalcooleiro do estado de São Paulo. Eu venho dessa região. Barrinha tem hoje pouco mais de 33 mil habitantes e eu saí de lá, né? Minha família está tudo lá. Ela está cerca de 80 quilômetros de Araraquara, é pertinho, mas é uma cidade dormitória que é o epicentro da cana-de-açúcar, né? Aqui no estado de São Paulo, dentro de Barrinha. Ô, Diego, e as ciências humanas começaram a fazer parte da sua vida, assim, você passou a se interessar pela história, pela geografia, pela sociologia, pela filosofia, quando? Na infância, no ensino médio? Como que elas começaram a tocar você, assim, seu espírito? Eu costumo dizer, e nós somos professores, né, Glauco, e eu conto sempre essa história para os meus alunos todo começo de ano e ao longo de todo o ano letivo, que eu aprendi a gostar das ciências humanas, da letras, né, da literatura, desde muito cedo, porque eu tive o privilégio, a sorte de ter um pai que gosta muito de ler. Então, eu sempre tive né, essa facilidade de estar nos ambientes. Meu pai sempre leu muito, sempre teve livros, e tudo que você imaginar, de gibi. A gente lia muito gibi da Turma da Mônica, Walt Disney. A gente lia Placar, meu pai assinava vários jornais, a Folha, o Estado.
enfim, e os livros também. Meu pai sempre foi um grande leitor e isso acabou passando também para os filhos, né? Esse contato de um capital, que o Bourdieu vai dizer de um capital cultural. E aí eu aprendi também a me envolver com os livros, com a literatura, enfim. E eu aprendo a gostar de história, né? Não foi pela história em si, foi pela literatura. Até porque eu li os livros didáticos do fundamental, do ensino médio, eu não achava muito interessante, porque eu achava uma história muito factual, era uma história positivista, uma história pautada em nomes, uma história pautada em datas. O grande despertar, talvez, para a historiografia e também para as ciências sociais, foi com a literatura. Então, autores como Balzac, Victor Hugo, Dostoiévski, Tolstói, né? Quando eu li no ensino médio, eu tinha aí 15, 16 anos, quando eu li Guerra e Paz, do Tolstói, aquilo me pegou muito, né? Como a comédia humana do Balzac também, eu achava muito mais interessante. E tanto que quando eu começo a lecionar, isso lá, se vão quase 20 anos já, né? E já está um tempinho nessa caminhada aí, eu sempre tentei fazer uma historiografia, uma história que tentasse pegar o total, né, que não ficasse presa às datas ou o nome de pessoas. E tem até uma linha historiográfica da escola francesa dos anais, né, da década de 30, de Brodelli, tantos Marc Bloch, que pensa essa história total, uma história que está ligada ao cotidiano, que está ligado, enfim, a hábitos alimentares, a política, a estruturas psicológicas que tenta ampliar para além da data, né, o do nome de um herói. Que é aquilo que você colocou, eu achei bastante interessante. Aí vem um outro autor, já que você citou um dos grandes ali da geração perdida, né? O, Me faz lembrar de um teórico brasileiro também, um crítico literário, que é o Alfredo Bose, que ele, para falar de história, ele também utiliza aí o iceberg, né? Ele fala que a data é só a ponta do iceberg, né? Enquanto que todo o processo histórico, todo o contexto, gostos, sabores, dúvidas, medos, está no, né, submerso. E cabe ao historiador entender essa parte submersa. O que muita gente ainda não faz, né? Enfim, que é muito mais amplo, e fica-se muito preso ainda a uma visão de história muito, que eu acho, muito preguiçosa, né? Claro que as datas são importantes, você tem datas significativas, nomes significativos, mas isso não te traz a totalidade da história, né? Então, basicamente é isso. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o professor de Ciências Humanas, Diego Alexis da Silva, que traz uma visão profunda da história, né? Você falou do Alfredo Bose, eu tive aula com a Viviana Bose, a filha dele aí na Unesp de Araraquara. Eu adorei você falar da visão preguiçosa, a data é a visão É, preguiçosa. Mas você que está acompanhando a gente pela sintonia da 95,3 FM, pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar esse bate-papo com o professor Diego. Em áudio e também em vídeo, é só você se inscrever no canal Glauco Keller e você vai acompanhar esse super bate-papo e outras entrevistas da galera que passa por aqui semanalmente para falar de arte, de educação e de cultura. Ô Diego, eu conversando com professores, eu ouço muito que o aluno hoje é um aluno diferente do aluno que era há 10, há 20 anos. É claro que isso sempre aconteceu, né? Mas essa diferença, você acha que hoje, por conta do imediatismo das redes sociais, por conta, talvez, do excesso de internet, por conta de uma série de fatores, impacta mais o estudo das ciências humanas, além, é claro, né, a gente, depois eu vou te perguntar, mas se você quiser já adiantar, uma perseguição, principalmente do último governo, né, esse neofascismo bolsonarista que perseguiu, de fato, as ciências reflexivas, as ciências humanas. Como é que é o aluno hoje, na sua percepção, dentro da sala de aula, Diego? o aluno,
bem diferente, né? Quando a gente começou a dar aulas aí há 15, 20 anos atrás, era um outro perfil e talvez daqui 2, 3 anos, eu acho que isso está mudando cada vez mais rápido, né? É, uma questão interessante que você falou do contexto que a gente está vivendo, o contexto de sala de aula, o viés político, ideológico, e aí tem uma questão sempre muito interessante que eu gosto de destacar, né, Glauco? A escola, ela não é uma ilha, né? Assim como nenhum país é uma ilha, a escola também não é, e ela vai repercutir tudo aquilo que as demandas que a sociedade está colocando. Então, a escola, os valores morais vão estar ali, os políticos, ideológicos, as pautas conservadoras, progressistas e etc. O que me irrita bastante no debate, eu vou falar de como que eu vejo o atual aluno, o atual estudante, mas o que me pega, e começando pelo final da sua pergunta, essas questões políticas, eu sempre costumo dizer, e está muito claro isso para mim, todo mundo pode falar de política, né? Todos os setores da sociedade falam de política, eu não acho isso ruim, eu acho positivo. Até porque viver é político, né? O preço do pão é político, as decisões que são tomadas em qualquer lugar aí, de qualquer instituição pública, instituição privada, é uma atitude política, porque política, como a gente imagina, é uma relação de poder. Se tem mais de uma pessoa, é política. Né? Simples assim. Mas todo mundo discute, o dono da banca discute, o rapaz do Uber discute, a dona de casa discute, a costureira discute política, o comerciante discute política, o jornalista, enfim, todos os atores sociais que pertencem a uma sociedade discute política, faz política e etc. E talvez o único que é cerceado no seu direito, muitas vezes, de discutir de forma profunda, de forma elaborada a política, que são os professores, principalmente da minha área, né, porque a gente é o nosso ganha-pão, quem é das ciências sociais, quem é da história, da ciência política e da sociologia, esses não podem discutir, né, o que é muito ruim. Eu não estou dizendo que um engenheiro não pode falar de política, que um médico não pode falar de política, enfim, que uma dona de casa não possa, mas a questão é de querer cercear o direito do professor se expressar e fazer a pauta do seu trabalho. E aí tem um ponto importante. Essa própria perseguição, né, ela passa a ser um ato político e que vem, né, de esse cerceamento de setores mais conservadores da sociedade. E aí sim, vira uma pauta que eles costumam dizer, né, para aqueles professores que querem discutir, eles têm uma pauta que me falta o nome agora, como que não é ideológico, mas eles têm uma expressão que eu não me lembro agora de dizer, de fazer, enfim, né, como se fosse um palanque político e etc. Então, acho que isso é ruim, né? Todo mundo pode discutir, mas aquele que teve a sua formação e que sabe trabalhar a partir de uma série de métodos, né, enfim, de conceitos, muitas vezes a gente é cerceado no direito de trabalhar em nossas aulas, né? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que não tem como você discutir escravidão negra no Brasil ou nazismo se você não tiver uma perspectiva crítica, né? De que forma que a gente vai trabalhar isso. Mas nosso trabalho passa a ser muito cerceado por esses vários setores, né? Mais conservadores, nem tão conservadores, mas reacionários mesmo, né? Que é uma confusão muito grande entre ser conservador, entre ser reacionário, entre ser progressista. E a gente acaba que muitas vezes sendo cerceado no nosso direito, na nossa prática educacional, né? E eu acho que, assim, as mudanças do perfil dos nossos alunos e alunas, eu acho que todo o tempo histórico ele produz essas mudanças e essas transformações. E cada vez mais existe uma distância de geração. Pensando, nós estamos numa questão fisiológica ficando mais velho, né? Eles estão cada vez mais jovens e muda tudo. A linguagem muda, a linguagem corporal, a linguagem falada, o acesso dessa geração
ao que eles buscam como entretenimento, é diferente da nossa geração, é diferente de uma geração de 10 anos atrás, né? Então, é claro que a gente vai tendo muito mais dificuldade de lidar com isso. Só que hoje, a forma como o jovem se informa, desde a criança e o adolescente, ele é completamente diferente de outras gerações, né? A gente vem de um mundo analógico. A gente vem de um mundo analógico que pegamos a fase digital, estamos na fase virtual aí também, etc. Eles não pegaram esse mundo analógico, né? Que eu acho que o mundo analógico ele teve pontos ali extremamente positivos, como por exemplo, quando você ouviu uma música, você tinha um LP. E você não queria só ouvir a música e consumir a música em si, como você consome pelo streaming. A gente queria saber o contexto daquele álbum, a gente queria ler tudo da ficha técnica, quem eram os produtores. Então era uma busca mais total, a gente queria esgotar o assunto mesmo. Principalmente você que gosta do rock, quando você pegava um LP do Raul Seixas ou de uma banda do rock progressivo, enfim, né, britânico, você queria saber aquela produção não só a partir da mídia música, mas a partir de todo o contexto, a materialidade dela, do disco, do LP. E hoje não tem isso. Né? É aquilo que alguns teóricos vão dizer e coloque, é um debate muito amplo dentro das ciências humanas, da pós-verdade, né, da pós-modernidade, é um mundo muito mais fluido, é um mundo fragmentado, e eu vejo que essas novas gerações têm uma dificuldade muito maior, por exemplo, em textos longos, em aulas longas. Por quê? A maioria já se informa em multitelas, onde você tem redes sociais como o TikTok, que produz uma linguagem de uma aula em minutos, 1 minuto e meio, até menos. E isso, o cérebro, né, ele é impactado por isso, e o aluno acaba tendo muita dificuldade de acompanhar aulas mais longas. E eu costumo, falando de alunos de novo, brincar com eles dizendo o seguinte: a minha aula não vai virar uma aula de TikTok. Ela vai continuar tendo aí os seus 50 minutos, ela é densa e ela é cansativa. Né? Por quê? Porque se criou, acho que, uma lógica nesse novo universo que a gente está trabalhando, nas novas mídias, que tem que ser tudo recortado, que tudo é prazeroso, que tudo é, enfim, né, tudo muito arrumadinho. E acaba sendo muito vazio, né? Acho que é uma realidade que a gente está vivendo aí. Não sei se eu consegui, enfim, né, deixar claro aí, mas tentei. Essa questão do tempo que você traz é de fato uma questão que a escola, né, tendo alunos que são de um tempo caracteristicamente diferente, como você bem destacou, né, Diego? A geração on demand, né, que não está acostumado com o tempo estabelecido para eles, não tá acostumado com períodos de tempo, de concentração, de atenção concentrada mais longos, né? E isso de fato eu também como professor sinto bastante, né? Eu sempre falo que é bastante provável que o jovem hoje leia até mais do que um jovem há 20, 30 anos, mas a leitura sem narrativa, né? Porque são mensagens esporádicas, recortadas, né? Como o Benjamin falou lá atrás, na década de 30, né? Não há o conceito de experiência. Você imagina que ele falava sobre as manchetes e os textos de jornais, o que ele não pensaria do feed dos Reels no Instagram. Mas eu quero fazer um convite para você que está acompanhando o programa Subtexto na 95,3 FM, pelas ondas da Rádio Fiscar e também pelo YouTube, no canal Glauco Keller, que é para você conhecer o Canto das Letras. O Canto das Letras é o nosso apoiador cultural, é uma livraria adorável aqui da cidade de São Carlos, e eu quero muito convidar você para conhecê-la. No Canto das Letras você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional, universal e, claro, os HQs que o Diego tanto gosta. E se você curte CD, vinil, você precisa conhecer o Canto das Letras, a melhor coleção da região.
MPB, jazz, blues e, claro, o meu velho rock and roll. Canto das Letras lembra aquelas pequenas livrarias de Londres. Eu sempre falo que você que assistiu ao filme Um Lugar Chamado Notting Hill, com a Julia Roberts, com o Hugh Grant, vai reconhecer o Canto das Letras na livraria lá, que o personagem do Hugh Grant trabalha. O mais legal é que você chega no Canto das Letras, como eu falei, encontra um ambiente agradável para bater um papo com o Serginho. O Serginho é o livreiro, filósofo mais querido, mais amado da região. Você toma o seu café, põe um vinil para ouvir, enquanto você escolhe o seu livro. Se você quiser mandar um salve para o Serginho, perguntar sobre uma obra, encomendar ou simplesmente passar por lá, eu vou te passar o endereço. Rua Santa Cruz, número 183, antes da Avenida São Carlos, bem fácil de chegar. E o WhatsApp é 16 982464964. Vou repetir, hein? 16 982464964. E você fica atento às redes sociais do Canto das Letras e as minhas também, porque todo mês tem sorteio de livros. Esse mês, eu já vou dar um spoiler aqui, tem uma obra em homenagem ao saudoso Luiz Fernando Veríssimo, grande escritor, filho do Érico Veríssimo, que nos deixou esse mês. Então, tem duas obras, uma eu já estou dando spoiler aqui do autor, para sorteio aqui nas nossas redes sociais. Em breve, você vai poder concorrer, é só você fazer um comentário lá no meu Instagram, no Instagram do Canto das Letras, e você concorre a um livro. Legal demais sorteio de livros, né? 16 982464964, esse é o WhatsApp do Canto das Letras. Canto das Letras, compra, vende, troca de discos, de vinil, de CDs, de livros, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. Ô, Diego, você falava de ouvir música, cara. Você sabe que eu me lembro como você destacou, né? Ouvir música era um ato para ser feito por si só, né? Hoje a música virou uma arte para ser consumida, já usando um verbo que talvez não fosse tão adequado, né? Enquanto a gente faz outra coisa, né? É difícil as pessoas pararem, olha, eu vou ouvir o The Wall do Pink Floyd, ou eu vou ouvir o Krieg Rabandolo do Raul. É sempre fazendo outra coisa, né, cara? Como essa rapidez ela tá chegando na arte também, né? Sim, e acaba que virando. É a lógica do consumo extremo, né? A música enquanto mercadoria. É claro que a escola de Frankfurt já tinha teorizado sobre isso, mas hoje, cada vez mais, é uma lógica de um consumo, é, ela é muito vazio. O que acontece? Que nem um exemplo, Glauco, você falou da música, eu estou voltando a assinar jornal diário, né? Porque a gente tem o costume de acessar ele virtualmente, que a maioria do brasileiro hoje já lê ele virtual, mas até numa conversa com um casal de amigos que tem uma filha e achou isso importante. E esse casal de amigos falou uma coisa interessante para mim. Eles disseram o seguinte: olha, a ideia do jornal de papel, eles compram de sábado e domingo na banca, da importância da sua filha, que está passando por um processo de alfabetização, 6, 7 anos de idade, dela ter esse contato com o papel e socializar muitas vezes a leitura. Né? Porque hoje a leitura, por meio de cada um tem o seu smartphone, acabou que se tornando algo virtual. E muitas vezes as pessoas estão lendo uma coisa, o outro está lendo outra, e nem discute a notícia em si, né? A profundidade da notícia em si. Então passou a ser um consumo extremamente individualista, né? Porque muitas vezes o som, a música que a gente ouvia lá nos anos 80 e nos anos 90, era meio que todo mundo na casa ouvia essa música. Né? Tinha esse processo da escuta, você poderia gostar ou não gostar, mas todo mundo tinha contato, né, com essa linguagem, com essa expressão, que hoje não. Então o moleque pode estar ouvindo um gênero que é bacana, pode ser bacana, um gênero musical extremamente bacana, só que, né, aquele que está do lado dele, poucos metros,
pode conviver com ele anos e não vai ter acesso a esse mesmo gênero, porque ele está ouvindo ali com o seu fone, com o seu smartphone, enfim, no Spotify, e muita gente não pode ter acesso. E acaba que o outro, né, uma leitura coletiva, ou ouvir de forma coletiva, passa a ser algo pedagógico também. O meu acesso a gostar do rock, eu me formei muito mais no rock nacional do que no internacional. O meu pai ouvia, tinha LPs do Raul Seixas, do Tim Maia, né, e dos grandes da MPB. Então, acho que isso é uma questão de socialização também, né, do conhecimento, do gosto. Questão de filme, a gente tinha que ir numa locadora, pegar o filme e todos assistiam aquele filme. E aí não é uma questão de saudosismo também, eu sempre tenho muito cuidado com essa questão do saudosismo, minha época era melhor, hoje é pior, não é bem assim, né? Porque todo o contexto histórico carrega aquilo que é muito positivo e aquilo que pode ser também extremamente perverso, né? Não é isso. Porque tem muita gente que olha para o passado com uma certa nostalgia e tenta interpretar o passado, da característica do passado, numa visão muito moral também. Né? Tem gente que costuma dizer, olha, nos anos 90 não tinha uma certa patifaria, etc. Bom, para quem cresceu assistindo a televisão nos anos 90, a gente sabe que não era muito próprio para criança. Né? Então, essa discussão moral também é muito ruim. Mas, nesse caso, de uma leitura mais coletiva, ou de ouvir a música de uma forma coletiva, isso é muito melhor. E isso vem se perdendo. Né? Então, aquela ideia de pegar o disco, ó, ouça isso daqui, veja isso daqui, isso aqui é muito bacana, isso é interessante. E aí você fazendo trocas. E hoje vem se perdendo, né? Porque é um mundo muito mais individualizado, individualista em si, né? E, e acaba que se empobrecendo, né? Porque para gente que é das ciências humanas, você que é da linguagem, esse contato, essa sociabilidade, ela é fundamental para a gente criar laços, né? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o professor da área de Ciências Humanas, Diego Alexis da Silva, que traz um pouquinho da visão dele da sala de aula, uma visão a respeito da política, daquilo que são as relações humanas. E você que está acompanhando a gente em 95,3 FM pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você pode acompanhar essa e outras entrevistas da galera que semanalmente passa por aqui e traz um pouco de conhecimento sobre arte, educação e cultura. Ô Diego, o que você anda lendo, cara? Sobra tempo, professor trabalha tanto, cara, tanta prova, tanta planilha, tantas burocracias, sobra tempo, precisa sobrar tempo para ler, né, cara? Tem que sobrar e sobra. Eu acho que a nossa profissão, ela não existe não ler, né? Você tem que tirar um tempo ali, né? Se for uma hora do seu dia para estar lendo, buscando algum livro. E eu sempre tento, né, tá com o livrinho na mão, né, Glauco? Eu gosto da leitura, eu gosto do livro físico, tenho muita dificuldade do livro, né? Enfim, acho que é importante as outras plataformas, a gente vê que tem muita gente que lê em outras plataformas, mas para mim a maior plataforma que existe é o livro, né? O livro físico mesmo, e etc. E eu sempre costumo ler algo que tem a ver com a minha área, seja dentro da geografia, da historiografia, da filosofia ou da sociologia, como também da literatura. E eu tô lendo muito um autor francês da nova geração, cara bastante jovem, né? E eu não tenho aquela visão também que eu costumo dizer tanto quanto preguiçosa e muitas vezes preconceituosa de achar que os clássicos é só aquilo que foi produzido no século XIX, no século XX. Tem uma galera produzindo coisas interessantes. Um autor que eu estou lendo é um autor francês, né? O Eduardo Luz, né? Não sei falar muito bem o francês, que seria o nosso Eduardo Luiz, né? E na verdade
é o nome dele aí, que ele reinventa o próprio nome, que ele tenta esquecer muito do passado dele. Eu acho um autor muito interessante, porque ele vem de uma família pobre francesa, né? E é interessante que ele discute essa temática da França, essa questão do imigrante, do racismo, temas que hoje fazem parte do nosso mundo contemporâneo, e essa relação com a família dele, né, de uma família muito simples, de uma família pobre, onde ele não teve muito acesso ao capital cultural, e que no desenvolver dele, no período de formação dele, da adolescência até chegar à fase adulta, ele vai buscar essa formação. E aí ele vai ter várias raivas que ele tem, os traumas que ele tem com a família dele. A partir do processo formatório dele, ele tenta rever tudo isso, esse processo intelectual. E aí tem coisas interessantíssimas da relação com os pais, do pai com a mãe, com os irmãos, aquele ambiente de violência, de miséria, e ele que vai se tornar um intelectual, vai entrar nas grandes instituições de ensino da França, de ensino superior. Então, ele é um autor que eu estou gostando bastante, acho que é o quarto livro dele que eu termino de ler, né? É um autor que eu estou gostando bastante. E o outro na minha área, eu estou sempre retomando essa leitura, que é um, um tijolaço, né? Que esse livro eu sempre estou pegando ele, riscando, que é o Brodel, historiador francês, e um dos grandes historiadores do século XX, é um dos fundadores da USP, né, naquela missão francesa da década de 30, que vai contribuir para iniciar o curso de História da USP. É um livro do Brodel, que é um Mediterrâneo, o mundo mediterrâneo na época de Filipe II, que é nesse livro, é nessa obra, que ele vai trabalhar com um método praticamente novo que ele está criando de pensar a história na longa duração, a história como permanência. Ele pensa a história como rupturas, mas ele está muito mais preocupado em entender como que algo permanece ainda no tempo presente, né? Porque uma visão determinista, ou teleológica de história, tende a olhar para a história como um grande fim, né? E esquecer que ela é um processo e que os homens não dormem na época medieval e acordam na época moderna, né? É a analogia que eu uso para falar da minha avó de quase 80 anos. É um mundo que está passando por transformações, modificações, e ela continua, né, com a sua base de formação, num mundo que muita gente pode dizer, esse mundo não existe mais. Não, continua existindo, é o tempo dela. Ela não morreu. E da mesma forma que eu posso olhar para minha avó de quase 80 anos, e uma senhora de 80 anos muitas vezes ainda tem um pensamento muito mais progressista e de entender os retrocessos que era uma determinada outra época, o quanto que era duro, do que um jovem de 15, 16 e 17 anos também. E eu acho que essa visão e essa perspectiva do Brodel de trabalhar a história, ela ganha muito mais sentido, né? Do que essa flecha no tempo que quanto mais você caminha para frente, você tem progresso. Né? Não é assim. A história é feita de permanências e ela também pode ser feita de retrocesso. O tempo histórico que a gente está vivendo, a gente pode imaginar que tem uma série de retrocessos aí, né? Essa narrativa de linearidade histórica, cada evento dos últimos anos aí vem mostrando que ela cai por terra a cada dia, né? Ô Diego, você nunca pensou em escrever, cara? Em escrever as suas histórias, poemas, ficção, não ficção? Você nunca pensou em publicar? É algo que a gente já conversa há um certo tempo e, sei lá, a gente se conhece há 8 anos, se eu não me engano. É uma coisa que você sempre coloca, né? Faz Eu essa. te provoco, Diego, eu te provoco, porque Provoca, eu é acho uma que você tem muito a provocação. dizer. Eu acho que isso. Eu gosto muito mais da leitura, Glauco. Eu tenho. O papel em branco, ele.
ele é sempre difícil de ser preenchido, né? Você que é escritor, não é algo fácil. No mundo que tanta gente escreve tanta coisa, e tanta coisa bem escrita, enfim, mas é um processo aí que a gente precisa trabalhar melhor, né? Quem sabe um dia, mas eu prefiro ler, né? Eu prefiro ler, ainda bem que você escreve e eu posso lê-lo. Ô, Diego, nós estamos chegando ao final do programa Subtexto. Eu queria te fazer duas perguntas para a gente encerrar. Você pode responder as duas juntas aí, cara, na sequência que você quiser. A primeira delas é: como você se enxerga daqui a 5 anos? O que você vai estar fazendo? Onde você vai estar? Você tem planos? E a outra é o que te faz rir, cara? O que te faz gargalhar? Daqui 5 anos, sem dúvida, eu vou continuar dando aula. Acho que isso é né, foi o projeto que eu escolhi para minha vida. Acho que os bastidores aqui, a gente estava até conversando antes da gravação, que eu sou professor, né? Essa lógica que as pessoas gostam de colocar, estou professor, e não é, até porque a gente encontra alunos, ex-alunos de 10, 15 anos, alunos que estão formados, constituíram famílias, e chama a gente de professor. Então, se a gente está no botequim, se a gente está no teatro, no cinema, no supermercado, somos professores. E acredito eu que daqui 5 anos, naquele metro quadrado que eu considero sagrado, não do ponto de vista religioso, não é isso, mas daquilo que faz eu transcender. A sala de aula é o que faz eu transcender. Eu consigo me realizar ali. Com todas as dificuldades, não estou romantizando, né? É árduo, é difícil, tem as crises existenciais, tudo isso. Mas a vida é isso. Né? Para quem tem uma perspectiva filosófica existencial, isso faz parte da minha vida e das minhas escolhas. Né? Ponto. Então, acho que eu vou estar dando aula. Né? E a outra pergunta, eu esqueci, Glauco. Ah, É sobre a gargalhada. O que te faz rir? gargalhada. Eu acho que o mundo de hoje, ele eu posso dizer que ele chega a ser muitas vezes o riso nosso de desespero, a gargalhada, né? E acho que a atualidade está produzindo esse contexto que a gente está vivendo, e nós somos contemporâneos disso tudo, produz muita gargalhada. E não quer dizer que é uma gargalhada, como que eu posso te dizer? Uma gargalhada que seja, sabe, leve. Muitas vezes é uma gargalhada de desespero mesmo. Eu ando gargalhando muito, é uma gargalhada de desespero pelo atual momento das coisas. E eu sempre gosto de citar o Quintana, como você sabe, né? A gente está vivendo um período onde a ignorância ela é aplaudida, onde as pessoas perderam a vergonha de não saber sobre o que está falando, mas estão falando. E isso me preocupa bastante. E é um material farto para a gente gargalhar. Só que não quer dizer que é uma gargalhada no bom sentido de tudo que já foi produzido de humor, né? Chega a ser desesperador muitas vezes. Mas a gente segue gargalhando, né? Não tem outro jeito aí. Então, não falta material para a gente gargalhar. E às vezes a gargalhada, e é uma dificuldade que as novas gerações andam tendo também, e também as velhas gerações, e muitas vezes a gargalhada ela desconcerta. E a gargalhada ela tem muito a ver com a ironia, com a sátira. E acho que isso é importante. Tá tão difícil que as pessoas hoje não entendem mais nem a ironia. Né? Você tem muita gente que não consegue lidar mais com a ironia. Enfim. Diego, bom demais tê-lo aqui no programa Subtexto. Obrigado, cara. Eu que agradeço, Glauco. Foi um prazer aí nesses 30, 40 minutos a gente ter um papo e conversar. E espero que o público, seu público, tenha gostado também, né? E o dia que quiser, estamos aí para conversar e jogar a conversa fora, né? Assunto aqui não falta, né, Diego, pra gente, Tem um né? pouco, Bom, assunto sempre tem. bom demais.
Obrigado ao Diego, professor da área de Ciências Humanas, que gentilmente tirou uma meia horinha aqui para bater um papo comigo e com você que acompanhou o programa Subtexto de hoje. Claro, obrigado a você que acompanhou a gente pela internet, pelo YouTube e também pela sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar. Como você sabe, sábado tem mais programa Subtexto, tem mais arte, educação e cultura aqui nas ondas do rádio e também no YouTube. Grande beijo para você, até a semana que vem, valeu, tchau, tchau.